tudo bem? Então, hoje o vídeo, né, o vídeo de hoje, eu vou contar a minha experiência, né, aqui no Japão, tendo criança, né? Pra quem não sabe, eu tenho o Guilherme, ele nasceu em 2007 no Brasil. Aí tem o Theo, que nasceu em 2020 no Japão, e a Yasmin também nasceu em 2021 no Japão. Então, são experiências totalmente diferentes. Mesmo o parto, né, das crianças do Theo e da Yasmin, são partos diferentes, experiências diferentes, e eu vou compartilhar com vocês. Mas, primeiro de tudo, eu quero compartilhar com vocês sobre a minha licença maternidade, né? Eu recebo muitas mamães, né, muitas perguntas, como que eu consegui a licença maternidade e como que eu estou há 2 anos e 7 meses na licença maternidade. Sim, gente, olha, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus por ter a oportunidade, né, de poder ter cuidado deles durante esse tempo, né, porque graças a Deus. Então eu vou começar a contar pra vocês lá do comecinho, quando eu engravidei do Theo, para que vocês possam entender. Eu vou contar minha experiência, né, então cada experiência é única. Se vocês tiverem dúvidas, né, sobre os órgãos que eu vou falar, aí eu aconselho vocês a procurar mais informações e nesses departamentos mesmo, para pedir informações, porque cada caso é único, né? Vai depender muito do tempo de serviço, das condições da sua fábrica, sua empreiteira, né? Então, cada caso é único, eu vou contar minha experiência como... Então, vamos começar lá do comecinho, né? Quando eu descobri que estava grávida, né? Eu já desconfiei, então logo fiz um teste de farmácia, né, positivo. E aí fui na clínica, né, fui numa clínica bem conhecida aqui na minha cidade, cidade de Suzuka. É uma clínica muito bonita, por sinal, uma clínica, tipo, você entra, parece um hotel. Muito linda. Eu não vou falar o nome da clínica, né, porque eu não sei se eu posso, mas enfim. Quem é de Suzuka vai saber que clínica que eu estou falando, né. Então, eu iniciei o meu pré-natal ali. Tinha uma colega de trabalho, né, que ela também já estava grávida, então ela ia nessa clínica, então eu comecei a ir junto, né? Gostei do atendimento, sempre fui muito bem atendida e eu continuei indo lá, né? Só que aqui no Japão, o médico ele nunca vai falar pra você, você está grávida. Na verdade, ele vai aguardar, né? Aqui depois de 11 semanas, mais ou menos, que daí o médico confirma, né, quando tá lá já o embrião, né, tá certinho no útero, tá tudo ok. Aí ele vai falar pra você, realmente, você está grávida, né? Até então, você vai ficar indo, né, pra ficar vendo se tá tudo ok, se não tá. Mas até ali, você não é considerada grávida, né? Na verdade, tipo, ainda não. E aí, a partir do momento que ele te dá um formulário dizendo que sim, você está grávida, você tem que levar esse formulário ou na prefeitura ou no Roque Senta, né? Eu levei no Roque Senta aqui da minha cidade e eu ganhei, né, uma caderneta, que seria a caderneta da mãe, né? E logo seria a caderneta do bebê, né? Essa daqui é da Yasminzinha, porque a minha tá em português, né? E aí, essa mesma caderneta, né, que foi do meu pré-natal, né? Tá até aqui a da Yasmin, as consultas, né? A mesma é da vacina das crianças, né? Então, aqui é tudo junto, é a mesma caderneta. Junto com a caderneta, eles dão vários formulários, né? E um deles, né, algo que eles dão junto, né, seria esse bloquinho aqui. Esse bloquinho contém 14 papelzinhos aqui, né, que você assina e tudo. Seria papelzinhos para desconto na tua consulta, né? Então, com esse papelzinho, a consulta varia, né? Ela pode sair, tipo, 0 ien, como ela pode sair 300. Vai depender muito, cada caso é único, né? Então, vai depender muito se você vai precisar de algum medicamento, se vai precisar fazer algum exame, se tá, né? Enfim, cada caso é único. E aí, você vai preencher esse papelzinho e vai levar. São 14 consultas aqui, né? As primeiras consultas, geralmente, elas são caras, né? Tanto da Yasmin quanto do Theo foi em média 8, 9 mil. A primeira bateria de exames, né? Que nós fazemos, assim, que inicia vários exames. Então, essa primeira etapa, você vai gastar um pouquinho. E aí, depois você vai utilizar esse daqui, então vai variar muito, né? Os cupons da Yasmin, eu ainda tenho, porque cada caso é único, né? Mas, enfim, aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho, porque eu guardei todos, né? Da Yasmin, foi uma gravidez, digamos, que eu tomei mais medicamento do que a do Theo. Então, pra vocês terem uma ideia, ó, 560, né? Um dia de consulta que eu fui.
outro dia foi 2.550. Então, vai variar muito, né? Em todas as consultas eu paguei um pouquinho, ó. 870. Essa outra aqui também, 2.470. Essa outra, 450. Então, você sempre vai pagar um pouquinho, né? Pode acontecer que eu já vi casos que não paga, mas todas as vezes, eu paguei um pouquinho, né? Então, né, esteja preparada, porque você vai pagar um pouquinho. Então, pra começar do começo, né, aqui tá uma ultrassom, né? Aqui no Japão, o médico que vai te atender no pré-natal é o mesmo médico que vai fazer a sua ultrassom. Todas as consultas você vai fazer o exame de urina, vai medir pressão, peso, ultrassom, e aí, acho que é com 12, 14 semanas, eu não me recordo muito bem, ele vai começar a medir a sua circunferência, né? Pra ver o tamanho da sua barriga, como está crescendo, né? Enfim. Então, é muito legal, porque todas as consultas você sai com um ultrassom na mão, né? Já tendo as medidas, o peso do bebê, né? Então, eu vou contar mais ou menos assim pra que vocês entendam, né? Hoje não vai ser o relato do parto, porque o relato do parto, ele é bem longo, bem extensivo, mas eu só esse início para que vocês entendam como funciona a maternidade aqui no Japão, né? Contar os benefícios, né? Que eu já falei que é esse cupomzinho que ajuda, né? E vamos para um benefício que é bem grande aqui no Japão. O governo, ele dá para cada gestante, né, 420 mil ienes. Se você estiver grávida de gêmeos, vai ser o dobro, o trigêmeos, o triplo, né, desse valor. Então, o governo dá 420 mil ienes pro parto, né? E também você tem outros benefícios, que daí eu vou entrar agora na licença maternidade. Mas para que você receba essa licença maternidade, você tem que ser titular de Shakai Hoken, você não pode ser dependente, né, do marido, enfim. E também tem que ter contribuído 12 meses antes, né, da criança nascer, com o Shakai Hoken. E aí envolve. E aí que é a questão, né? Quando eu falo que é muito burocrática, com 12 semanas, né? Quando eu peguei minha caderneta, eu informei a fábrica que eu estava grávida. Até entanto, eu fazia Zangyo normal, trabalhava normal. E graças a Deus eu tive uma gravidez tranquila, né? Teve 1, 2 intercorrências na gravidez do Theo, mas eu consegui levar minha gravidez. E um dos critérios para que você tenha licença maternidade é você trabalhar até 34 semanas de gestação, né? Então, você tem que trabalhar até 34 semanas, não precisa ser todos os dias do mês, né? Se eu não me engano, por isso que eu tô falando, procura os órgãos específicos, porque eu tô contando a minha experiência, né? Você precisa trabalhar dentro de um mês, 11 dias, né? Então, não precisa ser, tipo, o dia inteiro, né? E aí, você tem que se informar para saber a tua realidade, né? Graças a Deus, eu consegui trabalhar certinho, não tive problemas, né? Eu até me orgulho que eu fui uma gestante que foi certinho, não faltava. Então, graças a Deus, né? No final, eu tinha bastante UQ, então eu utilizei bastante dos meus UQs, né? E trabalhei até o dia 31 de janeiro de 2020, né? Então, nasceu dia 9 de março. E aí, começou a contar do dia 1 de fevereiro, né? Até o dia que o Theo nasceu, que seria aqueles 42 dias antes do parto e 56 dias depois do parto, que essa é uma licença maternidade paga pelo seu Shakai Hoken. A partir do momento que eu entrei na licença maternidade, eu fiquei isenta do Shakai Hoken. O Shakai Hoken, né, eu tenho o meu cartão, é o mesmo cartão, eu utilizo normal, tenho os descontos normais, porém, esse cartão eu não pago, né, eu estou isenta porque eu estou na licença maternidade. Então, o Theo nasceu de 39 semanas e 5 dias, eles pagam 42 dias antes do parto. O Theo nasceu 3 dias antes, né, que seria, eles contam 40 semanas certinhas, né. Se o seu bebê nascer antes de 40 semanas, vai vir uma diferença pequena no valor, né, total, né. Se ele nascer depois, né, aí vem o valorzinho, então vai depender muito do dia que seu bebê nascer. E eu, graças a Deus, eu recebi em 2 parcelas, né, essa primeira etapa eu pedi pra empreiteira fazer em 2. Essa primeira a licença maternidade, né, ela é paga pelo Shakai Hoken, e é os 42 dias antes do parto, 56 dias depois do parto, totalizando 98 dias.
Como eu falei, vai variar muito da data que o seu filho vai nascer, né? Então, pode ser que dê 98 dias fechado, pode ser que dê 90, 95. Então, esse valor total, né, vai ser a diferença no final. E esse valor você pode receber em 2 parcelas. Sim, geralmente, né, às vezes faz só em uma, mas quando eu estava grávida, eu fui no escritório do Chacai Roquem e eu busquei todas as informações, né, tudo certinho, para que não tivesse dor de cabeça. Então, aconselho você a buscar informações, porque cada caso é único, né? Eu já tinha mais que 2 anos e meio na fábrica, né? E eu também já tinha 1 ano em outra fábrica, então eu tava tranquila nesse tempo. Mas eu fiquei com medo da empreiteira mandar eu embora, né? Mas graças a Deus não mandou, então graças a Deus, gente, sério. Então essa a primeira etapa, que é a licença maternidade, são os 98 dias. Depois desses 98 dias, você vai receber um valor aproximadamente, vai depender muito do seu salário. Eu lembro que eu recebi mais ou menos 400 e poucos mil ienes, né? Não recordo certinho o valor, mas eu recebi em 2 parcelas, né? Então, primeiro pagou um valor e depois logo já pagou outro valor. Eu não tive problema com a minha empreiteira, então eu recebi rápido, né? Quando passou depois de 56 dias, que eles podem dar entrada, né? Depois que seu filho já tem 56 dias, eles podem dar entrada. Então, eles deram entrada, eu recebi rápido, né? Com 2 meses, mais ou menos, eu já tinha recebido a primeira parcela. Com 3 meses, a segunda parcela. E de 4 meses e pouquinho, eu já comecei a receber a licença, que é paga pela Hello Work, para cuidar de criança até 1 ano, né? Então, é 2 licenças, mas é quase a mesma coisa, mas são paga por órgãos diferentes, né? É isso que vocês têm que entender. Essa licença para cuidar de criança até 1 ano de idade, né? Podendo se estender até 2 anos de idade da criança, né? Essa licença já é mais um pouquinho complicada, porque para você receber essa licença, você também, né, tem que depender da tua empreiteira, da boa vontade deles, porque não são obrigados, gente, não são obrigados. Eu já vi caso de pessoas trabalhar e, tipo, no final eles não renovam a contrato pela Hello Work, né? Então, você tem que ter pago o seguro-desemprego, né? E os impostos, é tudo, tipo, é outra coisa, né? O Chacai Roquem é uma coisa, a Hello Work é outro órgão. Então, o Chacai Roquem, ele vai pagar para você os primeiros 98 dias e depois que você, esses 98 dias, você vai começar a receber pela Hello Work. Hello Work são outros critérios, né? Você tem que ter emprego garantido, você tem que ter pago, parece que é um mínimo, por isso que eu falo, vai buscar informação, eu não tenho todas, mas as que eu fui, eu vou passar o que eu sei, né? Eu teria que ter 12 meses contribuído pelo seguro-desemprego, né? Então, são outros critérios. A firma precisaria segurar minha vaga, né? Senão eu não receberia. Então, deu tudo certo. E aí, eu comecei a receber a licença maternidade. A licença maternidade, ela é paga ou todo mês ou de 2 em 2 meses, né? Mas aí a empreiteira que dá entrada, então geralmente é paga de 2 em 2 meses. Fui buscar o papelzinho, gente. Então, os primeiros 6 meses, né? No meu caso, foi as 3 primeiras parcelas, como eu recebi de 2 em 2 meses, eu recebi 67%, né? E depois caiu para 50%. Então, cai bastante, gente. Tipo, diferença no meu, né? Foi a diferença mais ou menos de 25 mil por mês que caiu, né? Então, se eu recebi de 2 em 2 meses, veio uma diferença enorme. Então, essa parte é bem complicadinha, né? Sobre o valor em si, mas recebe, né? E aí, assim, de 2 em 2 meses, eu tenho que assinar um formulário. Mas deixa eu pesar meus dados aqui para que vocês não vejam, né? Mas é aqui, ó. Aí vem esse papelzinho da Hello Work, vai pra sua empreiteira, você assina, manda pra eles dão em 1 ano de idade. Eu dei entrada na creche, só que não tinha vaga, né? Eu dei entrada na creche japonesa, não tinha vaga. Você tem que ir na prefeitura quando a criança tiver 10 meses, mais ou menos, vai dar entrada, se você tá nessa licença, né? Pra você não perder essa licença. Se não tiver vaga, a prefeitura vai te mandar um papel. Nesse papel vai estar escrito que não tem vaga. Então, você pega esse papel, vai na tua empreiteira ou na tua fábrica, conversa, fala que não tem vaga, né? Então, por esse motivo, você quer estender a licença por 1 ano e meio. E aí, tu, né, vai lá, faz esse processo. Com 1 ano e meio, se
você vai antes lá com 1 ano e 4, né? Tenta de novo a creche. Caso não tiver, você consegue novamente prorrogar mais 6 meses, que totalizando 2 anos da criança, até 2 anos da criança, né? Então, é muito legal, é muito válido, só que o valor é menos do que se você estivesse trabalhando, né? Mas ajuda bastante. Então, se você é mamãe, tem essa dúvida, né? É basicamente isso. As informações é mais ou menos isso mesmo, né? Você vai mudar o valor do meu pra você, vai dependendo quanto que você recebe, né? Os valores geralmente não são iguais, porque depende muito do salário de cada pessoa, né? Basicamente isso, né? Eu acredito que vai ficar bem longo esse vídeo, então eu vou dividir em 2 partes. Primeira etapa do TEL, né? A licença do TEL, como foi. E aí, na próximo vídeo, vocês já acompanham que vai ter como que eu consegui, né, emendar uma licença na outra, né? Pra não ficar muito confuso, né? Eu acredito que assim vai ser mais fácil para que vocês entendam.